Alô pessoal, povo de Deus, aqui é o apóstolo Alberto Vaz Comigo. Hoje vamos falar das 3 coisas que o apóstolo Pedro teve que enfrentar ao responder o Senhor Jesus Cristo. Estas coisas estão realmente no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16. A Bíblia nos ilustra dizendo que Jesus Cristo caminhava com seus discípulos. Chegando a uma parte, Jesus Cristo, ele pergunta aos seus discípulos que como eles veem ou o que eles acham que Jesus Cristo é. Alguns estavam a responder que o povo pensava que era profeta Elias. Alguns pensavam que era profeta Jeremias. Alguns que era profeta Eliseu. Outros que era alguns dos profetas. Mas esta não era a resposta clara de Deus. Chegando o momento, o apóstolo Pedro ele respondeu algo que está no Mateus capítulo 16, o seu versículo 16. Diz que, e Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, segundo esta resposta, eu, como o apóstolo do Senhor Jesus, tive que tirar as três coisas que o apóstolo Pedro teve que enfrentar neste capítulo que acabamos de ler. A primeira coisa é o temor. O que é o temor? Temor, quando você teme alguém, quando você teme de falar alguma coisa, praticamente você acaba por não falar por causa do temor. O temor te faz com que você fique confinado sem você saber. O temor faz com que você não faça algo, ou seja, existem pessoas que até agora têm condições para subir aviões, têm condições para subir helicópteros, mas eles não acabam de subir por causa do temor que eles têm naquele tipo de naquele tipo de meios de transporte. Então isto está escrito no 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7, diz que porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Significa que quem teme não tem o espírito do Senhor, porque o espírito do Senhor, quando entra em nós, ele traz 3 tipos de coisas, que são fortaleza, amor e moderação. Alguém é moderado quando o Espírito do Senhor entra na vida dele. Então, a segunda coisa é que Pedro perdeu toda a vergonha. Ou seja, a segunda coisa é a vergonha. Pedro poderia realmente ter vergonha de falhar aos olhos dos outros apóstolos. Pedro poderia ter vergonha de realmente falhar aos olhos do povo, mas ele perdeu toda a vergonha para falar da verdade divina, e que está no 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Significa que nós devemos procurar se apresentar a Deus como obreiros que não tem nada de se envergonhar. Então o apóstolo Pedro, ele acatou estas orientações no Espírito. Depois ele começou a falar a verdade. E por último, se vermos que quando a pessoa perde temor, quando a pessoa perde a vergonha, a terceira coisa que ele vai fazer é acertar. Ou seja, a terceira coisa que Pedro ele fez foi acertar. No final de todas essas coisas, de todas essas formas de enfrentar, ele foi acertar na palavra de Deus. Está no livro de Mateus 16, versículo 6. Diz que Pedro ele respondeu, dizendo que o Senhor é Filho, você é Cristo, Filho de Deus vivo. Meus irmãos, esta é a verdadeira coisa, é a verdadeira realidade do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, fique na paz. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações
porque com o apóstolo receberás muitas orientações espirituais. Fique na paz.